Um segundo exemplo que o Freud traz, que vai além do princípio do prazer, é a observação que ele faz com as crianças, em especial com o seu netinho, Ernest, que era o filho da Sofia, falecida. Só que quando ele faz essa observação foi antes disso, né? A filha dele ainda estava viva. Foi no momento onde o Freud vai passar algum tempo na casa da filha, e ele observa muito o netinho brincar. Então, num primeiro momento, o Freud observa que a criança joga, ele está em torno de uns 18 meses, o netinho do Freud. Então, ele está numa fase onde ele joga tudo para fora do berço. Joga. Joga muitos objetos, muitos brinquedos. Todos os brinquedos que estão ao alcance da criança, ele joga para fora. E aquilo já chama a atenção do Freud. Né? Por que ele está fazendo isso? Então, o Freud, muito observador e muito estudioso do comportamento humano, tudo era laboratório, né? Até que ele percebe uma certa diferença quando a mãe está e quando a mãe não está presente. Até que ele brinca com um pequeno carretel, né, que tem a fotinho ali na apresentação para vocês, que é um carretelzinho de madeira, com um barbantezinho preso, e a criança joga aquele barbante, aquele carretel, e puxa de volta, né? E a criança faz um som, né? Ó, quando joga, e dá quando puxa. E a mãe até faz a tradução e fala que ele está falando for, né? Ó, que é vai embora, e dá volta. E o Freud percebe que ele faz isso quando a mãe não está presente, quando a mãe saiu. E então ele percebe que a criança brinca para tentar dar conta de sensações desprazerosas. Então, num primeiro momento, ele faz essa interpretação. O jogo do Fordá tem dois tipos de interpretação. O primeiro é isso, dele tentar se apropriar dessa ausência-presença da mãe. Então, pela via da brincadeira, ele brinca com o vai embora, mas ele percebe que se ele puxa o carretel volta. Então, quer dizer, a minha mãe vai embora, mas a minha mãe também volta. E para quem trabalha com a clínica da infância, né, sabe que a clínica da infância, o Freud não trabalhou a clínica da infância, mas tiveram grandes e importantes nomes, como a Melanie Klein, como o Winnicott. Então, o brincar vem como instrumento de tradução, né, das problemáticas da infância. Então, o Freud percebe que toda criança tem no brincar uma forma de simbolização dos seus conteúdos. E a segunda tradução que ele faz, né, a segunda interpretação que ele faz do jogo do Fordá, é que, ao mesmo tempo que a mãe vai embora na hora que a mãe quer, né, ele não consegue controlar e falar, mamãe, eu não quero que você vá embora, ou decidir, mãe, vai embora, volta. Ele não consegue fazer isso, né? Ele nem pode fazer isso. Então, o Freud traduz isso como uma forma dele se apropriar e ele dominar a situação e dizer, agora eu decido que você vá, agora eu decido que você volte. Então, ele faz com que ele se aproprie dessa situação da mãe ir embora, da mãe voltar, sob o controle dele. Então, o jogo do Fordá tem dois mecanismos de interpretação, né? Então, esse é o segundo percepção que o Freud faz, a brincadeira das crianças como algo que está além do princípio do prazer, não tem nada a ver com o princípio do prazer. Outra característica que ele fala sobre as crianças é que as crianças, quando sentem daí um prazer com alguma brincadeira, com alguma história, as crianças têm aquela necessidade de que os adultos repitam aquela brincadeira o máximo possível, né? Então, a criança, muitas vezes, quando é muito pequena, ela gosta de brincar sempre do mesmo jeito e o adulto tem que fazer da mesma forma. Uma história que é contada para a criança, muitas vezes ela quer que se conte aquela mesma história todos os dias. Um desenho, agora que a gente tem os desenhos na TV, muitas vezes as crianças ficam fixadas no mesmo personagem por muito tempo. E o que é essa repetição? É a criança tentando se apropriar de tudo aquilo, então ela precisa estar repetindo. Só que
a brincadeira tem, então, daí mais outra interpretação, né? Vamos botar, então, uma terceira interpretação aí. A brincadeira tem, primeiro, esse objetivo de dar conta de situações desprazerosas, como o netinho do Freud sentia um desprazer quando a mãe ia embora, e também quando a criança está gostando muito, quando tem muito prazer com aquilo, ela quer que aquilo se repita inúmeras vezes. Inclusive, em interpretação dos sonhos, o Freud traz algo que a gente tem alguns sonhos que são sonhos padrões, né, que todas as pessoas têm, e ele diz que um dos sonhos que a grande maioria das pessoas tem, que é a sensação de estar voando, essa sensação de voar, não sei se vocês já tiveram esse sonho, mas a grande maioria das pessoas sonha com isso, e o Freud fala que isso vem dessa fase quando éramos muito pequenos, que os adultos brincavam de fazer a criança voar ou jogavam para cima, então era muito prazeroso. É uma necessidade daí pela via do sonho de estar repetindo isso. Todas as brincadeiras que são muito gostosas para a criança, ela tem essa necessidade de que se faça de novo.